Olá, eu escrevi um artigo para o LinkedIn falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em relação aos dados que não estão vinculados a um sistema de tecnologia, aos meios digitais. Quando eu escrevi, eu quis chamar a atenção para uma das questões que eu vejo muito pouco tratadas. E, para minha surpresa, um dos comentários desse artigo fez uma outra pergunta que também eu percebi que ninguém vem tratando a respeito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados em relação à pesquisa acadêmica. Se você está fazendo um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, alguma pesquisa no momento, principalmente se você vai defender ano que vem, em 2021, é importante tomar alguns cuidados. Antes de eu falar exatamente quais são esses cuidados, eu vou contextualizar o porquê dessa lei existir. Já deve ter acontecido com você de estar conversando sobre um determinado assunto e, ao consultar o celular, vem a propaganda daquele produto que você havia mencionado. Por que isso acontece? Porque quando você fala, da mesma forma que o WhatsApp consegue entender a sua voz e transformar em texto, existe um algoritmo que consegue compreender tudo o que é falado à volta do celular e de muitos equipamentos eletrônicos. Isso é uma geração de dados. A partir do momento que é identificado que o proprietário daquele aparelho tem interesse por determinados assuntos, o Google ou qualquer outro algoritmo, Facebook e outros que possam surgir, esses dois são os mais conhecidos, eles começam a te mostrar conteúdo e assuntos e publicidade referentes a isso. Esse mecanismo faz com que já se seja quase um consenso de que os dados são o novo petróleo. Quem tem dados de mercado, quem tem dados sobre as pessoas, consegue ter um ativo, uma informação muito preciosa. E isso fez com que alguns abusos acontecessem. Existe desde o recebimento de spam, e-mail que a gente nunca pediu e começa a receber, até mesmo o direito ao esquecimento. Quem nunca se arrependeu de ter tomado uma decisão ou de ter tirado uma determinada foto ou feito alguma coisa? Uma vez que você esteja na internet, alguém que vai vasculhar a sua vida consegue descobrir esses dados da sua vida, mesmo que você não queira mais. E ficar exigindo que as pessoas vão até o judiciário para pedir isso não tem cabimento. Bom, nessa confusão toda, muita gente indignada, muita gente reclamando, lá na Europa, em 2016, começou a entrar em vigor uma lei geral para a proteção de dados dos indivíduos. É uma lei bem extensa, com vários requisitos. E nessa época, mais ou menos, vários outros países também passaram a adotar medidas de controle para evitar abusos. A ideia principal é de que cada indivíduo é proprietário do seu próprio dado e cabe a esse indivíduo decidir quem pode ter acesso a ele. E também tem direito de dizer, olha, a partir de agora não quero mais que você use, ou aqueles dados que são meus que você tem, apaga do seu sistema e passa para o seu concorrente, por exemplo. E o que tem a ver a pesquisa acadêmica nisso tudo? Em tese, a pesquisa acadêmica não está subordinada à Lei Geral de Proteção de Dados. Só que, se você for olhar lá na lei,
ela fala que tem que ser observado 2 artigos. Por quê? Vamos considerar a seguinte hipótese. Primeiro que você tem que saber, a minha pesquisa, a minha metodologia, ela inclui entrevistar ou ter acesso aos dados de indivíduos? Se não tem acesso, se você não vai conversar com nenhum indivíduo, fica tranquilo, não tem nada a ver a LGPD em relação a você. Agora, se você for entrevistar indivíduos, merece um ponto de atenção. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. No meu doutorado, eu pesquisei, eu fui entrevistar, fazia parte da metodologia, entrevistar donos de drogarias. Se eu tivesse feito essa pesquisa numa faculdade de administração, ou até mesmo numa faculdade de direito, era simplesmente fazer a entrevista e não havia nenhuma outra formalidade. Porém, como a minha pesquisa, o meu doutorado, foi na Faculdade de Saúde Pública, e essa faculdade, por ser de saúde, ela está submetida dentro das regras do Conselho Nacional de Saúde, que tem 2 resoluções sobre ética na pesquisa com seres humanos. Antes de começar a entrevistar as pessoas, eu precisei apresentar o projeto de pesquisa, que já havia passado por uma qualificação, ao Comitê de Ética da unidade de ensino. E coube ao Comitê de Ética dizer se era uma pesquisa que precisava de um cuidado extra ou se não precisava. No meu caso, não precisou, porque as perguntas eram muito mais relacionadas ao negócio do que ao indivíduo em si. Mas mesmo assim, eu precisei recolher uma assinatura, um termo de livre esclarecimento dessas pessoas que foram entrevistadas. Isso é uma luta. Quase deixei de entrevistar uma pessoa porque ela não queria assinar nada. E o que diz nesse termo? O assunto da minha pesquisa, onde que essa pessoa pode reclamar se sentir invadida nas perguntas, se houver qualquer dúvida, e eu preciso colocar o meu nome, um endereço de contato e um telefone de contato. No caso, as pessoas receberam uma cópia do termo com o meu celular. Então, um dado meu foi aberto em relação a esses entrevistados. E no final da pesquisa, eu mandei com carta registrada uma cópia do link do banco de teses da USP, onde estava a minha tese, que eles poderiam consultar caso tivesse interesse. E é claro, um pedido, um agradecimento. Então, esse é um outro ponto que já existe hoje. Se você está vinculado a uma instituição de ensino que é da área da saúde, provavelmente a sua pesquisa foi vinculada a um comitê de ética, mas são cuidados diferentes. E mesmo que a sua unidade diga, olha, não precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque pesquisa acadêmica está fora, saiba que você, como uma pessoa adulta, responde diretamente por cumprir uma lei federal. Não basta dizer a minha universidade, a minha faculdade não está exigindo nada, porque está de fora da Lei Geral de Proteção de Dados as pesquisas estritamente acadêmicas. Se a sua pesquisa é acadêmica, mas recebe um patrocínio, um financiamento de uma instituição privada e provavelmente o resultado da sua pesquisa pode vir a ser comercializado, na dúvida, eu tomaria os cuidados exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Você vai perguntar, mas que cuidados são esses? Eu dividiria em 3 categorias. Os dados, quando são coletados de menores de 18 anos, que tem uma série de requisitos lá elencados na lei. Os dados sensíveis e os dados de pessoas capazes maiores de 18 anos. Os dados sensíveis eu fiz uma lista para vocês verem qual é, peraí. Ficou aí a folha. Ó, os dados sensíveis. Se você for perguntar sobre a origem racial ou étnica do indivíduo que está sendo entrevistado, sobre sua convicção religiosa, sobre sua opinião política, sobre sua filiação a sindicatos ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, sobre condições ou um diagnóstico de saúde, sobre sua vida sexual, sobre algum dado genético ou biométrico que seja vinculado a essa pessoa entrevistada, esses são dados sensíveis, que exigem um maior cuidado. Sempre que for possível, a lei diz que os dados coletados, sensíveis ou não, eles devem ser... perdi agora a palavra. Cadê? Deve ser tirada a individualidade do... Eu vou colocar aqui na legenda o assunto, porque eu esqueci, agora fugiu a palavra. Mas sempre que for possível, pegar não só o consentimento da pessoa, informar para quem você vai passar essa informação, porque às vezes a gente coleta os dados, mas vai para algum sistema que vai utilizar estatisticamente para dar o resultado, né? Então é uma outra pessoa, não um entrevistador, que vai tratar os dados. Ou o contrário, você tem uma pesquisa grande e pede para outras pessoas fazerem a entrevista. Então essa rede toda de quem vai ter acesso aos dados e dá um jeito de que esses dados não vazem, não sejam utilizados para qualquer outro fim, além da pesquisa, e que só quem esteja efetivamente na pesquisa tratando dos dados é um cuidado que já deveria existir hoje. E no futuro, se ele não vier a ser tratado dessa forma, você pode vir a ter problema. Alguém pode se sentir constrangido ou aborrecido em relação à forma como foi tratado, mesmo quando não tem essas questões de saúde do comitê de ética, e pode vir a ser um problema para você. Eu acredito que vai ser inevitável nos projetos de pesquisa, principalmente nas bancas de qualificação, justificar a metodologia e as perguntas referentes aos dados sensíveis. Eu li agora, semana passada, uma pesquisa bem interessante sobre o trabalho em casa entre funcionários de agências de publicidade. A pesquisa foi feita, não me recordo agora do nome, mas a pesquisa foi feita por um doutorando da Federal de Santa Maria, da área de comunicação, e ele deixou muito claro, eu não perguntei o gênero dos entrevistados para não criar nenhum tipo de estereótipo. Porém, como as perguntas eram abertas, ele percebeu que os adjetivos negativos, exausta, cansada, preocupada, eram femininos. E o focado, entusiasmado, eram adjetivos masculinos. Então, se você chegar a uma conclusão do dado pela forma do discurso, não está individualizado o dado. Então, você pode utilizar e aí perderia a necessidade desse cuidado extra. Agora, se você disser indivíduo número 1 e colocar as características desse indivíduo,
dependendo da forma como esse indivíduo se apresenta, se ele tem características muito únicas, alguém do meio pode conseguir identificar quem é a pessoa. Imagina uma entrevista numa comunidade, a comunidade é pequena, ou numa escola. Você lê ali, você sabe quem é o indivíduo. Esse tipo de restrição é que precisa se tomar cuidado, para não inviabilizar a pesquisa ou não tomar um susto lá na frente, depois que foi feita toda a coleta de dados e descobrir que esqueceu o consentimento ou que avisou que ia usar os dados para uma finalidade e depois a pesquisa foi por outro lado. Porque a gente sabe, né, que no decorrer da pesquisa, às vezes precisa rever. Então, deixa eu ver se eu esqueci só mais alguma coisa. A palavra que eu esqueci é anonimização. Se você conseguir deixar os dados de uma forma anônima, que não dê para identificar o indivíduo, a LGPD fica descartada. Mas essa deve ser uma preocupação, sempre que possível, dentro da metodologia e na forma de reportar os resultados, principalmente na versão pública da tese, né? Porque TCC geralmente é público, mas nas dissertações de mestrado e nas teses, às vezes tem a versão pública e tem a versão que não é veiculada. Na versão pública, os dados anonimizados eu acredito que venham a ser uma informação imprescindível. Então, sempre avisar que tem um consentimento. Se a pessoa for assinar outros papéis onde diz do consentimento, precisa estar em negrito, em destaque. É que nem aquelas cláusulas dos contratos por adesão, que tem um parágrafo mais em negrito, geralmente quando a cláusula pode ser considerada abusiva e é preciso dar um destaque, o princípio é o mesmo. Se a pessoa vai dar um consentimento da disponibilização dos seus dados, precisa estar claro, nada de letra miúda ou texto perdido lá no meio de onde ela está assinando. Informar sempre se a informação pode vir a ser dividida com outras pessoas. E aí, se o entrevistador não for a mesma pessoa que vai cuidar do software lá da estatística, ou se o entrevistador não for o pesquisador principal, cabe aqui também avisar, olha, eu estou te entrevistando, mas eu trabalho para um pesquisador principal. Dentro do grupo a sua informação não vai sair, mas é importante dizer que existe outra pessoa. Imagina se o entrevistador de repente se forma, sai do grupo de pesquisa e alguém precisa de uma informação extra e volta a entrar em contato com o entrevistado. Vai falar, opa, eu autorizei a fulana, não a Beltrano. Então, esse tipo de cuidado de comunicação já hoje deveria ser tomado. E se vai usar eventualmente para outro fim. Eu acredito que sejam esses os principais pontos em relação à LGPD e às pesquisas acadêmicas. E aqui eu estou falando sempre em pesquisas sem fim comercial. Agradeço a atenção. Se houver mais alguma outra dúvida, peço que entre em contato, deixe aqui comentários, que se houver interesse eu posso ampliar o estudo a respeito. Até o próximo vídeo.